Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. O poço, o abismo, sempre esteve lá. Pelo menos, tanto quanto me lembro. A primeira vez que ouvi seu chamado, foi sutil, quase imperceptível. Minha mãe estava lendo seus versos de escolha e escolha do livro, olhando de volta para mim depois de cada leitura com um olhar de expectativa em seus olhos. Ela tentou tanto me menosprezar, me repreendendo sobre o quão errado era gostar de homens, mas eu nunca fui influenciado. Ainda assim, o chamado ficava mais forte toda vez que ela me sentava para suas divagações dogmáticas, mas isso só se manifestaria para mim mais tarde na vida. Nenhuma vez acreditei que ela se tornou cristã de boa fé. Do jeito que eu vejo, ela só fez isso como uma forma de desculpar seus comportamentos mais tóxicos. Não é à toa que tive meu primeiro relacionamento de verdade durante a faculdade, já que foi a primeira vez que fiquei realmente livre de seus comentários intermináveis sobre meus chamados a modos sujos. Não sei exatamente o que aconteceu no tempo em que estive fora, mas depois de largar a engenharia e voltar para casa, meus pais já estavam morando separados com os papéis do divórcio em ordem. E, como um padrão, se propagando no tempo, Eric me disse que isso, não daria certo. Meu apego me cegou para o quão superficial Eric era. Ele nunca disse nada abertamente, mas era óbvio como ele me via como inferior a ele. Minha mãe dizia que se, depois de terminar o curso de engenharia, eu ainda quisesse seguir carreira na carpintaria, teria as habilidades necessárias. Acho que ela esperava que eu me concentrasse em horizontes maiores, mas isso não me ajudou a conseguir nada. Era melhor morar só com meu pai. Ele me ajudou em tudo, mas é sempre uma rotina tão escorregadia em que me encontro. Eu ainda sonhava em ser carpinteiro, mas até ele podia ver que eu não estava no estado de espírito certo para começar um negócio inteiro. Acabamos decidindo que eu me candidataria a alguns empregos temporários padrão do pântano com o objetivo de economizar dinheiro para um curso de carpintaria. Isso nunca aconteceu de verdade. Com 19 anos comecei a trabalhar em escritório, planilhas, e-mails, essas coisas. 4 anos depois, meu pai começou a mostrar sinais de demência precoce. Aos 54 anos. É um sentimento tão desesperador ver seu pai degenerar em uma confusão confusa e, olhando para trás, acho que teria sido melhor se ele tivesse sofrido um ataque cardíaco. Depois de mais 2 anos, subi um aumento e diminuí todo o resto. Foi em janeiro que o poço se revelou pela primeira vez para mim, uma noite de final de semana de horas extras remotas, a única maneira de eu poder pagar os custos de vida cada vez mais altos. O trabalho era árduo, entorpecente, e eu tinha que voltar para corrigir os erros, repetidamente, minha mente cansada estragando tudo, como sempre fazia. Meus pés estavam frios a ponto de eu mal conseguir senti-los, mesmo quando tentava me mexer e mexer os dedos. Eu sabia que estava movendo meus pés, mas não havia sensação. Olhei para baixo para ver que, onde antes estava o tapete azul marinho, havia um buraco circular no chão. Quase perfeito, mas não. Um fosso aberto, paredes de pedra negra esculpidas com maestria, que desciam em espessas mantas de escuridão. Afastei-me com força da mesa, caindo da cadeira, e rastejei até a borda do buraco. Enquanto eu espiava por cima da fenda, o único som era uma brisa fraca. Uma respiração fria de terra que imaginei soprando pelos túneis de uma caverna. Você conhece esse sentimento? O chamado do vazio?
o puxão sutil em direção a um passo para o nada. Eu senti. Só que a rejeição da ideia que geralmente se seguia simplesmente não estava lá. Isso não me assustou, apenas continuou a me puxar para dentro. Olhando para baixo, os nós no meu estômago, apertados pelos anos, se soltaram. Um calor desenfreado tomou conta do meu corpo enquanto o buraco parecia tirar o peso do meu coração, aceitando o fardo para si. Antes que a ideia de cair no abismo tomasse conta completamente, meu telefone vibrou na mesa, quebrando meu transe. Era Eric. Eric! E aí, cara? Por que você está ligando? Pare com as mensagens, Porter. Eu entendo que você está triste e tudo, mas você pode. Estou com outra pessoa agora e não quero que você mexa em nada. Olhei para as prateleiras acima da minha mesa por um momento. Na foto que eu tinha de Eric e eu na faculdade. Foi patético, anos se passaram, mas eu ainda não conseguia me soltar. Olá? Diga-me que você entende. Eu me trouxe de volta e respondi. Sim. Desculpe, Eric. Só esperava que pelo menos pudéssemos continuar amigos. Bem, não se você continuar assim. Obrigado, eu acho. Ele desligou, deixando-me ali parado como um idiota. Bem, eu era. O silêncio que substituiu sua voz soou em meus ouvidos, zombando de mim, e quando olhei de volta para o chão, o buraco havia sumido. Deixou um vazio em meu peito que só poderia ser preenchido novamente olhando para aquele abismo escuro. A brisa suave daquele poço me seguiu. Eu ouvia dentro, fora, dia ou noite, às vezes alto e presente, outras vezes tão distante que pensei que fosse apenas o vento. Não é realmente um verme de ouvido, porém, parecia mais um lembrete, certificando-se de que eu não me esqueceria do túnel. Mais tarde naquela semana, eu estava trabalhando. Apenas meia hora depois de entrar, Dennis, meu gerente, me chamou em seu escritório. Alguma besteira sobre baixo desempenho, eu não estava realmente ouvindo para ser honesto. Eu discordei com razão, não em voz alta. Eu estava dando o máximo de esforço possível para o trabalho na época. Ele não vai ler isso, então foda-se, Dennis. Seu trabalho é administrar, não ligar para qualquer um que você conseguir e zombar deles. Idiota. Acenei com a cabeça para o que quer que ele dissesse e saí de seu escritório. Meu estômago revirou, o que eu deveria fazer? Trabalhar mais do que eu já era? Pedi licença para ir ao banheiro, precisando me firmar. Uma espiral já estava descendo em espiral pela minha espinha. Eu me tranquei em uma das baías e deixei minha testa descansar contra a porta. Tentar acalmar seus nervos pode piorar as coisas quando você está com uma agenda apertada. Quanto tempo eu poderia ficar aqui enquanto também me certificava de que meus papéis do dia estariam prontos às 5? Eu me virei para ver que, no lugar de um banheiro, era o fosso. Há quanto tempo ele estava lá, esperando por mim? Não houve pico de adrenalina. Não, dopamina se alguma coisa. Ele voltaria para me ver, como disse que faria. O zumbido fluorescente começou a desaparecer quando eu caí no chão, assim como o cheiro de limpador de chão e mijo mal disfarçado. Minhas mãos pressionaram o piso laminado barato e pegajoso enquanto eu abaixei meu rosto no abismo. O sussurro frio do ar havia mudado. Soava fracamente como um assobio, distante, mas cada vez mais claro. Era tão atraente.
uma canção de ninar feita para mim e mais ninguém. Meus braços se estenderam para dentro do buraco, puxando-me cada vez mais para dentro. A escuridão se estendia profundamente, profundamente. Eu estava no 5º andar, mas não conseguia ver o fim de sua profundidade. Naquela sombra espessa e pesada, algo se moveu para cima. Pálido, angular, membros muito numerosos e erráticos para contar. Este seria meu guia para onde quer que o poço levasse, para algum lugar melhor. Sharon é um sujeito incompreendido, ele só deseja levar os mortos para onde eles pertencem. A melodia estava clara agora. Foi agridoce, como relembrar más escolhas, mas aceitar que o passado é passado. A letra da melodia veio de minha própria mente, e me vi sussurrando. Um passo, no escuro. A luz se esconde um pouco além. Ninguém saberá, mesmo querido velho pai. Aqui está a paz pela qual você anseia. Isto estava certo. Quem saberia e quem se importaria? Minha mãe, onde quer que esteja, provavelmente ficaria indiferente, e meu pai logo se esqueceria de mim. Eu claramente também não era um ativo valioso para a empresa, e Eric ficaria feliz em nunca mais ouvir falar de mim. À medida que a coisa borrada no fosso se aproximava, a música ficava mais alta, todo o resto desaparecendo. A brisa suave se transformou em uma tempestade de ar frio que parecia me envolver como gavinhas e me puxar ainda mais. Estendi minha mão para encontrar meu guia no meio do caminho, quando o bang ensurdecedor da porta do banheiro me trouxe de volta à realidade. Eu realmente queria isso? O que quer que fosse aquela coisa, aproximando-se rapidamente, eu não queria saber. Eu não queria conhecê-lo. Porteiro, você está aqui? O chefe diz que os papéis precisam ser feitos e assinados por 4, então se apresse, sim? Eu arqueei minha cabeça de volta para a porta do box e respondi. Sim, Jim, só um minuto. A porta bateu novamente, deixando-me sozinho. Quando olhei para baixo, estremeci quando minha cabeça bateu no vaso sanitário, saindo levemente molhada do resíduo. Voltei para minha mesa e vi, ao verificar meu e-mail, uma mensagem sem nenhum remetente identificado. Voltar. Isso é tudo o que disse. A música tocava repetidamente na minha cabeça enquanto eu olhava para aquelas duas palavras. Dos meus lábios saiu um eu vou e desliguei o e-mail. Tentei bloquear o remetente, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa, mas não havia remetente para bloquear. Consegui terminar minha carga de trabalho pelo resto do dia e entregá-la a tempo, sem nenhuma gratidão especial de Dennis ou de qualquer outra pessoa. Nenhuma surpresa lá. Fiz uma visita ao papai naquele fim de semana, no hospício. Quando entrei em seu quarto, ele estava olhando apático pela janela enquanto algumas velhas canções dignas de um gramofone tocavam no velho rádio ao lado dele. Olá, pai. Sua cabeça rolou para olhar para mim de lado. Ah, olá. Que horas são? Eu poderia dizer que ele estava apenas tentando ser educado, que ele realmente não sabia quem estava falando com ele e mudando de assunto por esse motivo. São 15 para as 3. Como você está se sentindo hoje? Trouxe alguns cremes de confeiteiro para você. Ele se virou um pouco mais para olhar para mim, para minhas mãos e depois para cima com um sorriso. Estes são os meus favoritos, como você sabia? Os cantos da minha testa caíram e levantei uma mão para bloquear uma possível lágrima. Sou eu, Porter. Eu sou seu filho. Eu não.
O olhar de confusão em seu rosto me disse tudo o que eu precisava saber. Eu tinha sido capaz de lembrá-lo de quem eu era antes, mas agora não adiantava. Ele sabia que tinha um filho? Não sei. Havia desespero em seus olhos, mas a demência venceu. Eu não disse mais nada. Puxei uma cadeira para perto dele e me sentei, seguindo seu olhar pela janela para nada em particular. Pelo menos eu poderia lhe dar alguma companhia, mesmo que ele não tivesse ideia de quem eu era. Olhando através do vidro manchado, pude ouvir aquela melodia, assobiando em meus ouvidos, e eu sabia que ela me chamava novamente. O que você faz quando parece que a única direção que você pode seguir é a beira de um precipício? Perguntei. Espere. Olhe ao redor, em toda parte, para ver se há uma ponte do outro lado. Se não houver ponte, é melhor começar a construir uma. Também não precisa ser rígido, apenas forte o suficiente para uma travessia. A lucidez em sua resposta me chocou por um momento, e eu entendi o que ele quis dizer, mas também não consegui entender por que ele ainda pensava assim, quando estava tão perdido e oco assim. E se a ponte desabar no meio do caminho? Ponte? Eu suspirei, deixa pra lá. Levantei-me, puxei a cadeira de volta para o canto e deixei meu pai com seus biscoitos. Foi isso? Ele tinha esquecido tudo sobre mim? As perguntas não foram respondidas quando saí da sala. Dizem que você morre pela segunda vez, quando seu nome é pronunciado pela última vez. Se eu morresse naquela noite, já teria morrido 2 vezes. Não contando com as pessoas no trabalho, porque foda-se. Papai não saberia de nada, e mamãe não se importaria. Nem Eric. Minha manga estava úmida quando cheguei em casa, enxugando as lágrimas para que eu pudesse realmente ver a estrada. Não sei por que me importava mais. Talvez eu não quisesse que mais ninguém se machucasse. Destranquei a porta da frente e entrei em casa. Um lugar frio e vazio que chamei de lar. Todo o meu corpo doía de angústia enquanto eu subia a escada escura. Não consegui dormir, claro. Por que eu seria capaz? Uma boa noite de sono não faria meu pai melhorar. Isso não faria Eric voltar e não me ajudaria a me tornar um carpinteiro. Eu não conseguia nem juntar os pedaços da minha vida, muito menos vigas de madeira ou folhas de compensado. Afundado na cadeira da minha mesa, olhei para as prateleiras acima. Havia uma foto emoldurada de mim aos 8 anos com meu pai, fazendo carpintaria DIY no batente de uma porta, e na prateleira acima, uma foto minha e de Eric em uma festa da faculdade. Eu detestava vê-los. Eles não eram nada além de lembranças dolorosas do que eu já havia perdido. Tudo se foi. Peguei meu telefone e fui para as anotações, escrevendo uma mensagem para enviar a Eric. Eu esperava que ele estivesse feliz com a forma como as coisas aconteceram, como ele me deixou passar por cima dos motivos mais mesquinhos. A vida deve ser tão fácil para ele, não é? Ainda assim, não consegui quebrar meu apego. Eu precisava de alguém para me orientar. Desisti de algumas frases, colocando meu telefone virado para baixo na mesa. Hope estava evacuando meu corpo rapidamente, mas, na verdade, não era uma sensação ruim. Afinal, por que eu deveria me sentir ansioso ou assustado se não havia mais nada com que me preocupar? Não, foi aceitação. Este mundo nunca foi feito para mim. Mas reconheci o sentimento.
Eu sabia instintivamente o que significava. Olhei embaixo da mesa, mas só vi o carpete azul poído. Comecei a gargalhar histericamente. Foi divertido. Agora, até fui abandonado pelo fosso que me chamou. Minhas emoções, meus sonhos, me deixando uma última vez. Uma rajada de ar gelado derramou sobre minha cabeça com um alto uivo, e algo se enrolou em minha garganta. Era frio, úmido e poderoso. A coisa agarrando meu pescoço começou a me puxar da cadeira. Minhas pernas se debatiam descontroladamente, tentando encontrar um ponto de apoio e, quando olhei para cima, vi o Pete. Não havia me abandonado, mas naquele momento eu não o queria mais. Um braço magro e pálido se projetava da escuridão, apertando cada vez mais meu pescoço. Estava preso a uma massa de membros contorcidos que não queriam nada além de mim. Raspei animalescamente o braço em que estava pendurado, mas não adiantou. Era um aperto de aço frio. Consegui chutar um pé sobre a mesa o suficiente para dar um pouco de folga ao meu corpo, mas seria inútil quando eu fosse arrastado ainda mais para cima. Procurei freneticamente por algo que pudesse ajudar, mas a única coisa ao meu alcance era o porta-retrato comigo e com Eric. Segurando o pulso ossudo acima de mim, estendi minha mão livre e agarrei a foto. Eu o trouxe até o meu rosto e bati na minha testa. O sangue rompeu e escorreu pelo meu rosto, mas o vidro foi quebrado. Eu me senti tonto e meus pés perderam totalmente o equilíbrio na mesa, balançando inutilmente. Usando meus dentes, peguei o maior caco de vidro que ainda restava na foto e joguei o item quebrado no chão. Agarrei o fragmento e ataquei. Cortando, esfaqueando, mutilando o membro horrível que queria o meu fim. Mas o mundo estava desaparecendo, e rápido. Os uivos e guinchos da criatura acima de mim soavam como se estivessem debaixo d'água. Eu vi a borda do túnel de pedra preta passar na minha frente, caindo para revelar apenas frio e escuro. Eu não posso ir. Ainda não. Há coisas que preciso fazer, Deus, me dê outra chance. Não sei até onde fui arrastado para o abismo, mas o aperto da mão enfraqueceu e soltou um gemido cheio de raiva. Eu não caí de volta no meu quarto, porém, eu continuei caindo. A escuridão torceu e rodou, moldando-se em visões daqueles que foram vítimas do poço. Aqueles encontrados mortos sem motivos claros, pelo menos, nenhum que pudesse ser entendido pelos vivos. Vi meu pai deitado em sua cama, a baba escorrendo pelo canto da boca, sem saber do buraco que o esperava logo abaixo da estrutura da cama. Eu gritei, depois desmaiei. Acordei ofegante no assoalho do meu quarto, deitado em cima de cacos de vidro e sangue seco. Atirei-me para uma posição sentada e olhei acima de mim. O teto era ininterrupto em sua mundanidade esbranquiçada. O poço havia desaparecido, assim como seu chamado. Meu corpo caiu de volta no chão, soluçando e arfando de exasperação. Eu estava vivo, de alguma forma. Rosto todo cortado, pescoço em carne viva e hematomas, palma da mão dilacerada. Minha chama estava quase apagada, mas ainda havia muita cera em minha vela. Não podia apagar ainda, não até que eu visse o que havia depois que tudo derretesse. Olhei para o porta-retrato quebrado. O rosto de Eric olhou para trás com um sorriso de escárnio, e eu me levantei e pisei nele até que não passasse de madeira rachada e papel rasgado. Eu precisava dele tanto quanto ele precisava de mim. Papai precisava de mim, no entanto. Mesmo que ele esquecesse quem eu era,
eu tinha que ficar com ele até o fim. Eu não poderia simplesmente partir sem ele. Estou olhando pela janela para os primeiros raios que rompem no horizonte. O calor dele se espalha pelo meu rosto, e com o calor vem a calma. Diferente da calma provocada pela perda total da esperança. Não sei para quê, mas o fato de estar lá é tudo de que preciso. Se eu posso chamar você, por favor, pense no que está fazendo. Ele mente. Não há luz além das sombras. Fica escuro e frio, e não há salvação. Não posso afirmar que sei o que aquela coisa lá embaixo quer, de verdade, mas ela não se importa com você. Sentado aqui agora, inferno, o nascer do sol parece um pouco mais bonito do que antes. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.